Caim conheceu sua esposa, uma das descendentes de Adão, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, em homenagem ao nome de seu filho, conforme Gênesis 4, versículo 17. Possivelmente, nenhuma mulher mencionada nas Escrituras causou mais confusão entre os cristãos. A humanidade começou com dois seres feitos à mão por Deus, Adão e Eva, como os primeiros humanos. Mas antes de continuarmos com o vídeo, te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo, e ativar o sininho para receber mais vídeos bíblicos descomplicados como esse. Adão e Eva eram a imagem e semelhança de Deus, puros e belos, e suas vidas eram um testemunho do amor e criatividade de Deus. A união deles gerou descendentes, e entre seus filhos, dois nomes se destacam, Caim e Abel. Caim foi o primogênito de Adão e Eva, conhecido infelizmente por cometer o primeiro assassinato na Bíblia. Após o infame ato de inveja, Caim é exilado para a terra de Nod, que significa errante em hebraico. A terra de Nod não é detalhadamente descrita, mas seu nome simboliza o destino de Caim como um exilado. Lá, a Bíblia menciona que Caim teve uma esposa, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Gênesis 4 versículo 17. Uma pergunta que tem desconcertado a muitos é: quem era a esposa de Caim e de onde ela veio? Quando lemos sobre os primeiros capítulos de Gênesis, somos apresentados a Adão, Eva, Caim e Abel. No entanto, após o ato trágico de Caim, que resulta em seu exílio para a terra de Nod, as Escrituras nos dizem que ele teve descendentes. Isso nos leva a questionar de onde veio sua esposa. A Bíblia fornece algumas pistas que podem nos ajudar a desvendar esse mistério. Uma coisa que sabemos com certeza é que Adão e Eva tiveram muitos filhos. A Bíblia diz que, após o nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis 5 versículo 4. Isso implica que, além de Caim, Abel e Sete, Adão e Eva tiveram numerosos outros descendentes. Se esse for o caso, é lógico supor que Caim se casou com uma de suas irmãs ou parentes próximos. Entretanto, pode surgir a pergunta de por que casar-se com um parente próximo era aceitável naquela época, já que hoje em dia tal prática é desaprovada devido às complicações genéticas em potencial. A resposta reside nas circunstâncias daquela época. No início da humanidade, a prática de casar-se com parentes próximos não era proibida, e também não apresentava riscos genéticos significativos. Somente muito mais tarde, no livro de Levítico, é que Deus estabeleceu leis proibindo casamentos entre parentes próximos. A proibição de Deus quanto a esse tipo de união foi dada aos israelitas através da lei de Moisés, para proteger contra a possibilidade crescente de descendentes deformados resultantes dessa união. Em resumo, Caim provavelmente se casou com uma de suas irmãs ou parentes próximos, pois casar-se com parentes próximos não era proibido nem geneticamente arriscado naquela época. Foi somente mais tarde, com as leis dadas por Deus a Moisés, que a proibição de casamentos entre parentes próximos foi estabelecida para proteger a saúde genética e o futuro da nação de Israel. Note que a Bíblia não fornece informações sobre quando Caim matou Abel ou a idade em que esse assassinato ocorreu. A Escritura apenas afirma que isso aconteceu no final dos dias. Não é necessário assumir que Caim e Abel eram jovens ou adolescentes na época. Se cada um deles tivesse mais de 50 anos, poderia ter havido um número significativo de pessoas vivendo naquele período. Isso é apoiado pelo fato de que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, além de Caim e Abel. Gênesis 5 do versículo 3 ao 4. Quando Adão tinha 130 anos, ele teve um filho chamado Sete, e depois disso, ele teve outros filhos e filhas, vivendo 800 anos. De acordo com a tradição judaica, Adão teve 33 filhos e 23 filhas, indicando que havia muitas pessoas vivendo na época de Caim e Abel. Estima-se que cerca de 32.000 pessoas poderiam estar vivas quando esse evento trágico ocorreu, levando em consideração as longas expectativas de vida mencionadas em Gênesis 5. Quanto à preocupação sobre com quem Caim se casou, é possível que ele tenha se casado com uma de suas parentes próximas, dado que Adão e Eva tiveram muitos filhos.
O temor de Caim por sua vida após matar Abel sugere que já havia outros descendentes de Adão e Eva no mundo naquele momento. É importante observar que a Bíblia não proibia o casamento entre parentes próximos até o tempo de Moisés. É mencionado que Abraão se casou com sua meia-irmã, Gênesis 20 versículo 2 e versículo 12, e Isaque se casou com Rebeca, filha de seu primo, Gênesis 24 versículo 15 e versículo 67. Jacó, que era primo de Lia e Raquel, se casou com ambas. Portanto, embora não seja especificado na Bíblia com quem Caim se casou, é razoável supor que tenha sido com uma de suas parentes próximas, dadas as circunstâncias e tradições da época. É muito provável que não apenas crianças, mas também netos de Adão e Eva estivessem vivos no momento da morte de Abel. Teoria pré-humanidade adâmica. Há alguns que sugerem que a esposa de Caim pertencia a um grupo de humanos pré-adâmicos que existiam antes de Adão e Eva. No entanto, essa hipótese levanta mais perguntas do que respostas. A Bíblia deixa claro que Adão foi o primeiro homem criado, e a ideia de que Caim poderia ter se casado com alguém dessa raça pré-existente contradiz isso, Gênesis 2 versículo 7. Além disso, a Bíblia menciona que Eva foi chamada de mãe de todos os viventes, Gênesis 3 versículo 20, o que descarta a ideia de uma raça pré-adâmica da qual Caim teria escolhido uma esposa. Outros filhos. Alguns estudiosos da Bíblia propõem que a existência de outros humanos além de Caim e Abel pode ser explicada sugerindo que Caim e Abel não foram necessariamente os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Eles argumentam que outros filhos e filhas podem ter nascido antes de Caim e Abel, e a Bíblia está simplesmente enfatizando esses dois. No entanto, a Bíblia não menciona outros filhos de Adão e Eva antes de Caim e Abel, e essa alegação carece de apoio nas Escrituras e não pode ser completamente verificada. Esposa de Caim. Se toda a humanidade descendeu de Adão e Eva, e os primeiros dois filhos foram Caim e Abel, então como explicamos a existência da esposa de Caim? A Bíblia relata que Caim conheceu sua esposa e construiu uma cidade, marcando o início da industrialização e urbanização. No entanto, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a origem da esposa de Caim. A descendência de Caim. O texto continua descrevendo a descendência de Caim e o início da civilização. Lameque, descendente de Caim, toma duas esposas e gera filhos que estão envolvidos em diferentes atividades, como pastoreio, música e metalurgia. Em resumo, o relato bíblico não fornece detalhes específicos sobre a origem da esposa de Caim ou sobre outros seres humanos fora de Caim e Abel no início da história humana. Algumas dessas questões permanecem sem resposta nas Escrituras. A Bíblia não oferece detalhes explícitos sobre a origem da esposa de Caim, mas a explicação mais aceita é de que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim, Abel e Sete. Na ausência de proibições do Senhor nesse período inicial, é razoável supor que Caim tenha se casado com uma de suas parentes próximas. As circunstâncias da época, marcadas pelo longo tempo que as pessoas viviam e a ausência da proibição do Senhor podem ter permitido tal prática. Que Deus possa abençoar fortemente sua vida e de sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Até a próxima. Paz e graça.